Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou Fatiala aqui do Rei de Rafas e vim trazer um assunto que particularmente eu gosto muito: aberturas de novelas. Atualmente eu não sou muito fã, eu acho que meio que estão com preguiça de investir em boas aberturas, mas principalmente no passado tivemos aí aberturas que foram um prato cheio pra quem gosta desse assunto. Mas hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico. Não são mamilos. Nossa, piada besta e velha. A gente vai falar de um assunto bem polêmico, que são as aberturas de novela que de alguma maneira causaram polêmica nos telespectadores. Nós selecionamos 10 delas e tenho certeza que algumas vão te deixar bastante surpreso. Então você já sabe, né? Aguarde a vinheta e ó, vem com a gente. No ar, mais um campeão de audiência. A década de 1990 já começou trazendo um BOzinho pra Globo. A novela Mico Preto foi ao ar no horário das 19 horas e trazia na abertura um macaco prego fazendo várias peripécias nas nossas telinhas. Esse macaco prego inclusive já era figurinha carimbada da Globo, já apareceu nos Trapalhões, já apareceu no TV Pirata, mas quando apareceu na abertura da novela foi que a Globo teve dor de cabeça. Isso porque a Sociedade Brasileira de Proteção aos Animais mandou uma notificação, entrou na justiça contra a Globo por maus tratos ao macaquinho. Inclusive queriam, a grande exigência deles era que a novela tivesse a sua abertura barrada. Porém, o juiz na época que cuidou do caso, ele deu o veredito. Ele não podia censurar a abertura, senão ele estaria indo contra uma lei que diz que não devemos censurar nenhuma obra artística, nenhuma expressão artística, e que ficou registrado, claro, com a Globo, com o dono do macaco prestando depoimento em favor da emissora, que o macaquinho ele não tinha sido maltratado, que ele era treinado para isso, que ele tinha uma casa boa, que ele tinha uma vida boa, e a Globo conseguiu se livrar desse BO. Entretanto, a novela é lembrada até hoje por conta dessa polêmica da abertura. Inclusive, a gente já fez um especial aqui no canal falando de Mico Preto. Você pode conferir, é só clicar, eu nunca sei qual dos dois lados é, mas é só você clicar que a gente fala da novela e também da polêmica dessa abertura. Então agora a gente vai sair de 1990 e dar um salto 15 anos depois para 2005. Essa abertura em si, ela não é tão polêmica, mas ela já foi citada em alguns fóruns, sendo que hoje em dia, se essa novela fosse ao ar com essa abertura, talvez não ficaria muito legal, porque os movimentos feministas estão crescendo. Felizmente a mulher está mostrando que ela pode, que ela é capaz, está conseguindo aí se igualar aos homens em vários setores, em várias coisas que antes a mulher não tinha sua voz, e cada vez mais espero que isso continue aí sendo alavancado, porque a gente sabe do que as mulheres são capazes, que elas são capazes de tudo, e essa abertura coloca a mulher como um produto, como um objeto sensual, e é a abertura de Belíssima. A modelo aparece se despindo em tela, em frente a uma vitrine, com mulheres passando, homens passando e cobiçando. Então alguns fóruns, algumas pessoas aí já ficaram meio assim com a abertura, porque ela tá mostrando a mulher de um jeito que ela não é, como um objeto, como um produto. Então hoje em dia, talvez, se essa abertura fosse ao ar, causaria algum tipo de polêmica maior. Tanto que a novela aí foi reprisada, ninguém falou nada, mas por já ter visto pessoas comentando, outros vídeos no YouTube falando sobre isso da abertura de Belíssima, a gente resolveu colocá-la aqui no vídeo de aberturas polêmicas de novelas. As décadas passadas foram marcadas por aberturas de novela onde mostrava peitinho, mostrava bundinho, o povo não tava nem aí mesmo, não tinha censura contra isso, enfim. Então agora a gente vai listar algumas novelas que passaram por nossas telinhas em que aparecia pessoas nuas. Simplesmente pessoas nuas na tela. É impossível falar desse tema de abertura com pessoas nuas e não lembrar de Tieta, que foi ao ar em 1989. A abertura contava com Isadora Ribeiro, a grande modelo Isadora Ribeiro, simplesmente nua, enquanto tinha imagens dos mangues da Bahia passando em nossa tela. Então tinha as imagens passando, a Isadora nua, completamente nua, com sombra, com areia em volta dela. Então era uma coisa sensual, não era um nu explícito, aquela coisa pra escandalizar. Era uma abertura bonita de se ver. Então com certeza não dá pra falar de abertura com pessoa nua e não lembrar de Tieta. Seguindo a ordem, vamos saltar pra 1990 e lá pra extinta Manchete e falar de Pantanal. A novela contava com a Juma aparecendo na abertura em forma de onça e depois se transformando em uma mulher nua. Então se essa abertura fosse exibida hoje, ou melhor, não seria
exibida, mas também é uma abertura em que não apela pro pornográfico, pro apelativo. É uma abertura que tem super a ver com a novela, super a ver com a história da novela. Se você vê ali a abertura, você já sabe mais ou menos sobre o que a trama vai tratar. Então eu acho uma abertura fantástica, mas que com certeza causaria polêmica por aparecer pessoas peladas. Agora eu vou falar de uma abertura que particularmente é uma das minhas preferidas. Eu acho super criativa, super diferente, enfim, eu acho que estavam no ápice da criatividade quando ela foi feita. Em 1992 a Globo estreou sua novela das 8, escrita por Aguinaldo Silva, Pedra sobre Pedra. E a abertura dessa novela misturava elementos da natureza com as formas do corpo feminino. Então aparecia uma montanha, nisso a gente via que não era uma montanha, que eram os seios de uma mulher. Aparecia uma caverna, nem vou dizer o que era caverna, mas enfim, era uma abertura que mesclava elementos da natureza com um corpo feminino, que eu acho super fantástico, super criativo. É uma abertura assim gostosa de se ver, porque a gente fica, meu Deus, onde que tá a mulher? No que será que ela vai se transformar? Enfim, eu acho que é uma abertura fantástica, uma abertura incrível, como eu já falei. Quando voltou no Vivo eu assisti a novela mais pra ver a abertura, que eu não acho a trama grandes coisas, mas a abertura eu acho sensacional. Super criativa. Não tem como falar de aberturas polêmicas de novelas e não lembrar de Pedra sobre Pedra. É um trava-língua isso, Pedra sobre Pedra. Agora vamos lá para 1993, onde Mônica Carvalho apareceu estrelando não uma novela, mas a abertura de A Noite Vai Ter Lua Cheia, Mulheres de Areia. Mônica Carvalho aparecia completamente nua, se transformando em areia, e a areia se transformando em Mônica Carvalho, e ela completamente nua. Até porque, né, não dá pra aparecer vindo da areia vestida, então isso a natureza não consegue fazer ainda, conseguir criar roupas, por isso que Mônica apareceu nua na abertura de Mulheres de Areia. Eu acho assim que também é uma abertura que tem tudo a ver com a novela, com a temática da novela. Não é aquele nu apelativo, aquele nu pornográfico, é um nu que você assim, conforme você vai passando os capítulos, você nem percebe, mas você nem repara que a modelo tá nua na abertura. Então Mulheres de Areia também entra nesse ranking aqui do vídeo. Agora a gente vai voltar para 1987, abertura de Brega Chic. Nessa abertura não aparecia mulheres nuas, mas apareceu um homem nu. A abertura da novela tinha como tema a música do Traje a Rigor, Pelado, Pelado, Nu com a Mão no Bolso, e a abertura literalmente seguiu a letra da música e apareceu em cena, mostrou pro telespectador um homem nu de costas com a mão no bolso. Então durante toda a abertura ia mostrando mulheres, elas se tocando e erguendo a saia e aparecendo o busto, passando a mão na barriga, e no final apareceu um homem de costas, peladinho, ó. Ele ia caminhando com a mão no bolso. Em 1989, o Valcir Carrasco fazia sua estreia na televisão, não na Globo, mas sim no SBT, escrevendo seu primeiro flop. Sim, Valcir Carrasco, que hoje é conhecido por elevar os índices da novela, toda novela sua bombar, já teve também o seu flop, o seu maior flop, e ele aconteceu em 1989, no SBT, com a novela Cortina de Vidro. A expectativa da emissora era que a novela alcançasse 15 pontos diários de audiência, mas fechou com média geral de apenas 5. Teve capítulo que marcou 4 pontos, 3 pontos, foi uma história que não pegou, uma história que não colou, e talvez por isso que quase ninguém lembre. Mas não vamos falar da novela Cortina de Vidro, mas sim da abertura muito polêmica, por mostrar uma mulher se tocando, uma mulher se masturbando na cama. Então tinha assim, né, VTs de prédios, cortinas de vidro literalmente, com as imagens de uma mulher se masturbando na cama, e passando a mão, e se tocando mesmo. Enfim, é uma novela que quase ninguém lembra, eu acho assim que talvez nem o Valcir lembre, ou melhor, não goste de lembrar de Cortina de Vidro, mas com certeza essa abertura tinha que estar no canal. Agora pegue o seu terço, sua bíblia, seu patual, o símbolo que você quiser que represente a sua religião, porque vamos falar das duas últimas aberturas de novela, que não traz animal sendo maltratado, que não traz pessoas nuas, mas que causou uma certa polêmica envolvendo aí grupos religiosos. A primeira delas, em 2001, foi ao ar O Clone, a novela que é um grande sucesso, escrita por Glória Pérez, protagonizada por Giovanna Antonelli, por Murilo Benício, e tem um grande elenco. O Clone aparece, né, na abertura, aquele símbolo do DNA, e um homem, aí com a imagem meio espelhada, então o movimento que ele faz de um lado aparece do outro. Tem ali ele também vestindo só uma sunguinha cor de pele. Muita gente também fica, ai meu Deus, mas o que causou polêmica mesmo é que em um desses
reflexos dele no espelho, muitos grupos religiosos afirmam ter visto a figura do capiroto, do coisa ruim, mais especificamente nesse momento aqui, ó. Se é verdade ou não, ninguém sabe, mas é que essa figura apareceu e as pessoas já, ó, começaram a falar. Existem várias teorias da conspiração. Se você jogar aqui no Google, se você jogar no YouTube, jogar na internet, você vai ver que o clone sempre aparece nessa lista de aberturas de novelas com mensagens subliminares. Agora vamos falar de uma outra abertura que também tem uma mensagem subliminar aí, escondida bem lá no fundo do mar, literalmente, que é a abertura de Porto dos Milagres, que antecedeu, curiosamente, o clone. Nessa abertura aparecia, né, a câmera ia pegando o fundo do mar, passando por pedras, por algas, e tinha uma raia quase que transparente, assim, ó, passando em nossa tela. E vez ou outra, durante a abertura, essa raia tinha reflexos de um olho, como esses momentos aqui, ó. Pois é, e esse olho, ele representa o Illuminati. Na verdade, é o grupo Illuminati de Baviera, que era um grupo secreto da época do Iluminismo, que foi fundado em 1776. Muita gente associa os Illuminatis ao mal, muita gente associa ao bem, então cada um tem a sua maneira de entender, mas quem associa ao mal vê a abertura de Porto dos Milagres falando que o olho aparece diversas vezes. Se você parar pra ver mesmo, você vai ver que aparece um olho. Coincidência ou não, será que estão falando do Illuminati ou não? Não interessa, a novela é boa, tem uma das maiores vilãs da teledramaturgia, na minha opinião, mas Porto dos Milagres é assim, referência no assunto, mensagens subliminares em aberturas de novela. Tem outras também que já falaram, como A Dona do Pedaço, Alto Astral, Caras e Bocas, mas o clone, principalmente Porto dos Milagres, são assim as pioneiras deste assunto e por isso mereceram um espacinho aqui nesse vídeo. E você, lembra de alguma outra abertura de novela que por algum motivo causou polêmica? Concorda com esse nosso top 10? Vale lembrar que ele tá em ordem aleatória, tá? A gente não quis fazer 10º lugar, 9º lugar, até porque quem é nós pra julgar qual que é mais polêmica, menos polêmica, a gente só selecionou e trouxe aqui pra vocês. Então é isso, comenta, curta, compartilha com os amiguinhos, ativa as notificações. Se você não se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. E é isso, fui!